Nós estamos na série das bem-aventuranças e semana passada, pastor Paulo falou então dos pobres de espírito e algo me chamou muito a atenção ao ver o vídeo no YouTube, que na verdade as bem-aventuranças que a gente está vendo, abençoados são aqueles, é uma contracultura total. Nós estamos falando de uma cultura diferente. A fé cristã ela não é só diferente, mas na verdade ela é uma contracultura aos valores que a gente tem hoje. Então hoje nós vamos na segunda bem-aventurança. Essa palavra é meio esquisita, né? Mas abençoados poderiam ser, felizes, algo parecido com isso. Hoje nós vamos na bem-aventurança número 2. O tema de hoje é o que fazer quando nós estamos muito tristes. E Mateus capítulo 5, versículo 4 diz: felizes, abençoados ou bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. O que você fala para uma pessoa que está passando por uma situação muito difícil mesmo? Não é que o cara bateu o carro, ok, mas morreu alguém. É uma pessoa que se gostava muito, perdeu o emprego e as reservas já acabaram. O pastor Paulo acabou de pedir a Deus que cuide das pessoas, mas quando você fala com alguém uma família que já não tem mais recursos e agora estão começando a cada vez mais ter que abrir mão de coisas para poder garantir os filhos na escola e nenhuma perspectiva vem daí para frente. O que fazer quando você encontra alguém que foi traído? Foi traído pelo seu marido, foi traído pela sua esposa, foi traído pelo sócio, foi traído pelo funcionário, foi traído pelo chefe, foi traído pelo seu próprio irmão de mesmo sangue, filho do mesmo pai e da mesma mãe. O que você fala para uma pessoa que está passando por uma situação como essa, e que sofre, e que está chorando? Qual é a perspectiva cristã para isso? Segundo, como que nós vamos lidar também com as nossas dores, os nossos sofrimentos, não aqueles mais do dia a dia. Uma coisa é irritação. Eu sou uma pessoa que me irrita muito, é muito difícil eu ficar irritado. Sou super calmo, paciente. Bom, Patrícia trabalha comigo e Celise é minha esposa, então, cara, você sabe como eu sou um cara super nice, eu não me irrito, não, difícil me tirar dele. Eu sou uma pessoa calma, são as pessoas que me irritam. Eu sou calmo, mas as pessoas irritam. Irritação é uma coisa, tristeza é outra. Irritação é aquela coisa do dia a dia que vai indo. Um dia eu vou ter que resolver isso na minha vida que eu não sei como. Mas aqui nós estamos falando de tristeza. Quando você está muito triste, quando você tem algo que faz você chorar, como que você lida com isso? Como que a gente lida com isso? E qual a perspectiva bíblica para esta situação? E por que chorar e ser consolado poderia ser um sinônimo ou uma direção para ser feliz? Aí piora a situação, né? Eu não sei como é que vai resolver isso, mas eu tenho algumas coisas para dizer para vocês. Aí depois vocês pensam aí, lê, ora, fala com alguém. Mas eu tenho algumas indicações que talvez nos ajudem a saber a perspectiva cristã de como a gente lida com momentos de muita dor, de muito sofrimento. Um pouco do contexto. Karen Armstrong. Karen Armstrong é uma freira, tem livros maravilhosos. Um deles, pelo menos, já foi traduzido para o português, que é o Deus... Como é que é o nome mesmo, Tiago, daquele livro da Karen Armstrong? O Deus... esqueci. Ela ganhou diversos prêmios por conciliar diversas diferenças religiosas. Eu não estou pregando ecumenismo aqui, não é isso. Mas, de fato, Karen Armstrong traz perspectivas muito ricas e modernas. E tem uma frase dela, eu tive o privilégio de ver a Karen Armstrong falando em um evento no Brasil. Babava, assim, falando, não é possível que eu estou vendo essa mulher, ela é muito inteligente. E ela tem uma frase que ela falou naquele evento que foi o seguinte: as religiões não existem para trazer certezas, mas para nos ajudar a lidar com as tragédias da vida. E ela diz isso num contexto de extrema racionalização de tudo que tem no ser humano, e diz ela que o iluminismo tirou Deus das necessidades humanas, mas as necessidades humanas continuam sem resposta. E a bem da verdade, se a gente fosse trazer muito do que nós vemos também na fé cristã, não dizendo que ela é igual às demais, nem melhor e nem pior, mas a fé cristã também é um pouco assim. Algumas coisas são certezas, mas nem todas são certezas.
Mas certamente há muito de como que nós podemos lidar com as tragédias da vida. E a vida tem tragédias. A vida tem tragédias. Você já viveu tragédias na sua vida, em alguma dimensão. As bem-aventuranças também, como o pastor Paulo trouxe alguns nomes de livros muito interessantes que eles demonstram quanto a fé cristã é uma contracultura muito atualizada. Numa cultura onde você precisa parecer, o carro que você compra é para parecer que você tem determinado estilo. O lugar onde você passa as férias, você escolhe, nós escolhemos para poder dizer para os outros que eu passei as férias em tal lugar. O que eu penso, eu tenho que dizer que eu conheço tal lugar, tal restaurante. Eu não consigo ficar quieto ouvindo que a pessoa foi, gostou de tal lugar. Eu tenho que falar que eu fui também. E se eu não fui, eu tenho que falar um outro lugar para mostrar que eu também sou legal, eu também sou moderno, eu também frequento esses lugares. Um lugar como esse, uma sociedade como essa, é totalmente contrário ao que Cristo está falando, que é felicidade, que é ser abençoado, que são os humildes de espírito, os mansos, que é a semana que vem, que fala no final, os puros de coração. Pureza de coração no tempo atual não é só em relação a essas coisas ruins, mas, por exemplo, quanto tempo a gente gasta o nosso coração, a nossa energia, em coisas que desviam só a nossa atenção. Um exemplo disso é o Facebook, Twitter, eu uso ele, vocês sabem. Mas, dependendo do tempo que a gente perde naquilo, tem muita futilidade ali. Eu faço parte das futilidades, também ponho um monte de futilidade. Mas, como a gente lida com isso? Isso afeta a pureza do nosso coração. Isso afeta esse monte de imagem, mensagens que vem por todos os cantos. Eu usei esse exemplo, mas pode vir de todo lugar. Nosso coração deixa de ser puro pelas coisas que a gente ouve e que a gente vê. E nós podemos selecionar o que nós queremos ouvir e nós não queremos ouvir. O que nós queremos ver e não queremos ver. Além disso, há uma crença predominante do autoconhecimento. É quase uma ditadura hoje de se conhecer, se autoconhecer. Ou seja, conhecer cada vez mais a si próprio é a solução maior para os problemas naturais da vida e a resposta absoluta do propósito de passarmos por momentos de dor e sofrimento. O que significa isso? Cara, eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo porque eu estou aprendendo meus pontos fortes e pontos fracos. Eu sei por que eu estou passando por esse momento, tanto tempo desempregado. Nesse momento que eu estou sem emprego, eu estou vendo como eu sou um cara fraco nisso, eu sou um cara forte naquilo, tal. Isso é autoconhecimento. E existe algo que parece que se autoconhecer explica tudo que a gente passa. E é o propósito de tudo é se autoconhecer. Essa coisa há um exagero em algumas vezes nesse sentido de autoconhecimento. E a gente vai falar um pouco disso ao longo dos nossos próximos 30, 40, 50, 120 minutos que a gente vai passar aqui. E ao deixar fisicamente este planeta, Cristo providencia um conselheiro, um consolador, o Espírito Santo, em João 14, 26. Por que ele não chama Espírito Santo de outra coisa? Porque Jesus disse, eu estou indo, mas deixo com vocês o Consolador, ou o Conselheiro. Por que ele não falou, deixo com vocês o Misericordioso? Deixo com vocês o cara que vai ajudar vocês a ganharem tudo? Deixo com vocês o fortalecedor das suas almas? Por que ele não disse isso? Jesus qualificou o Espírito Santo naquele momento que ele estava já anunciando que ia embora daqui. Deixa o quê? O Consolador. Se ele fala que deixou o Consolador, e o homem lá sabe das coisas, hein? É porque a gente ia precisar de um Consolador, não é? É porque ele já sabia que teremos aflições na vida. E se é algo que nós vamos precisar para o resto das nossas vidas, é de um bom conselheiro, um bom Consolador. Fantástico, não? Isso conecta exatamente com as bem-aventuranças, porque a última das bem-aventuranças diz o seguinte, que eu não sei quem é que vai falar, mas a última diz o seguinte: abençoados e bem-aventurados vocês serão quando forem perseguidos. Poderão ser presos e poderão ser mortos por minha causa. Porque vocês disseram que eram discípulos de Cristo, vocês podem perder a sua vida e vocês serão abençoados por causa disso. Uau! Como que eu vou ser abençoado perdendo a minha vida? A nossa realidade de liberdade de expressão religiosa é um pouco difícil de entender isso. Mas quando a gente lida, e não é aqui eu não vou falar muito sobre isso, mas
Vocês sabem que tem irmãos, outros cristãos, que vivem em lugares onde eles sofrem perseguições extremas. E pior do que a morte é a privação. Tão ruim quanto morrer, talvez, em alguns casos, é você ser privado dos seus direitos. E é isso que acontece com os nossos irmãos, que são cristãos em países onde você não pode declarar a fé cristã. Ele não pode matricular o filho em boas escolas. Ele não pode ter um bom emprego. A esposa não pode ter acesso a outras sociedades femininas. Quando os filhos ficam doentes, ele não pode levar nos melhores hospitais. E ainda assim, eu tive o privilégio de olhar na face dessas pessoas, que eu nunca vou poder dizer o nome, e nunca mais vou visitá-las. E ela dizer o seguinte: mas quer saber uma coisa, irmão? No meio de tudo isso, eu tenho meu Deus. E é tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que eu preciso. Esta é a última das bem-aventuranças, ser perseguidos pelo nome de Cristo. Por que o Senhor deixou um consolador? Porque nós vamos passar por tragédias nessa vida. Nós vamos chorar. E eu pensei que um dos exemplos, entre tantos que existem na Bíblia, que me toca muito, aliás, é uma das orações mais lindas que eu vejo aqui na Bíblia. Já me falaram, não pode gostar mais de uma oração do que da outra. Cara, para com essa hipocrisia. 1 Samuel, capítulo 1, versículos... Vamos começar do capítulo 1. Depois você pode ler durante a semana, meditar, na oração de Ana. Ana é um nome bíblico. Qual é a história? Eu vou pular uma parte do começo e vou entrar direto já onde eu acho que deveria ser o foco da nossa mensagem. Né? Tinha um homem que chamava Eucana, e ele tinha 2 mulheres. Na época antiga, né, ter mais esposas não era um problema cultural. No Novo Testamento já passa a não ser. Então, no Novo Testamento é muito claro que os presbíteros, os líderes, sejam maridos de uma só mulher. Mas na época não era um problema. Alguns comentaristas dizem que ainda bem que mudou, não é, cara? Que uma já dá... Não, deixa, é melhor não falar. Eucana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Penina podia ter filhos. Ana era estéril. Naquela época, ser estéril era um sinônimo de total desprezo e desvalorização da mulher. Incrível como mudou, né? Mas era isso. Não ter filhos era quase um sinal de maldição de Deus sobre a mulher. Mulheres que não podiam ter filhos eram discriminadas ou discriminadas. Mulheres que não podiam ter filhos sofriam bullying forte. E foi isso que aconteceu. Então Eucana via aquela situação. Uma podia ter filhos, outra não podia. Mas ele dava tudo em dobro para Ana, para tentar mostrar para ela que, olha, eu sei que você não pode ter filhos, mas eu não deixo de te amar por causa disso. O cartão de crédito de Ana, o limite era o dobro da Penina. Ela gastava à vontade. A outra tinha lá um cartãozinho de crédito ali, mais ou menos. Né? E ia. Quando ele ia, por exemplo, tinha um ritual que eles faziam uma vez por ano, eles iam em determinado lugar oferecer sacrifícios, né? Era uma forma ritualística na época de de pedir perdão pelos pecados e mostrar que você ama a Deus. Né? Sempre nesse ritual que tinha, Ana sempre iam com mais ofertas. Eucana, o marido, fazia de tudo para agradá-la e compensar um pouco essa história que ela tinha, esse preconceito, essa situação que ela vivia. Só que a outra mulher, que é a Penina, prejudicava a Ana. Zombava, rejeitava. Então tinha um problema ali a ser resolvido. E mais do que a situação a ser resolvida, eu queria dar destaque, daqui a pouquinho, na oração que Ana faz. E este é o foco hoje, um ponto central da nossa mensagem. 1 Samuel capítulo 1. Então era assim, né? Tinha essa rivalidade. Então em 1 Samuel capítulo 1, versículo 5, dizia o seguinte: Eucana dava a Ana uma porção dupla dos sacrifícios, mas porque a amava, dava uma porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado estéril. Versículo 6.
E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? O cara se achava, né, cara? O cara era bonitão. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, quando, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se lembrares de mim e não esquecer da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então ela continuava a orar diante do Senhor. Eli, que era o profeta, observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Ana, Ana, parece o teu marido Eucana, só na manguaça. Não, porque o nome do marido da Ana, Eucana. O maluco, a manguaça, o nome já entregava a manguaça, não é? Eucana, velho. Ana, você tá aquela sensibilidade. O cara era um profeta, ele tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Mas sensibilidade masculina ali foi forte, né? E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que ele seja benevolente com a sua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram, adoraram o Senhor, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Depois acontece uma coisa: Samuel virou um grande profeta, foi um grande homem, com muitos feitos, um homem temente a Deus. E aí Samuel ficou um pouquinho maiorzinho assim, aquela fase que está trocando os dentes, né? E aí Ana levou Samuel para como se fosse um seminário teológico, e lá ele cresceu e se tornou um grande profeta depois. No meio de tudo isso, depois de tudo isso, Ana faz uma oração. E a oração de Ana é no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia das suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril deu luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor tira a vida e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará
a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. O que nós podemos aprender da história, da situação de Ana, rejeitada, e da sua oração? Primeiro, Ana concluiu que ninguém poderia compreender a sua dor, seu sofrimento, nem mesmo o seu marido, que é a pessoa com que ela tinha mais intimidade. Se você passa por dores, sofrimentos, que nem a pessoa mais íntima poderia entender, existe um Deus real, verdadeiro, que pode te compreender. Ana encontrou este Deus. Eu fico um pouco assim porque às vezes a gente tem, em algumas situações onde a gente passa por dificuldades, a gente começa na nossa cultura aqui a procurar falar com gente, né? Começa a falar com um monte de gente, na expectativa de que a resposta venha. A resposta não virá. Para alguns tipos de dores e sofrimentos que nós passamos, as pessoas não vão te ajudar. Elas não têm resposta para você. Se você hoje está passando por uma situação muito dura, muito difícil, não está encontrando respostas nas pessoas, pare de procurar respostas nas pessoas. Faça como Ana. Se derrame perante o Senhor. E a consolação virá. Eu lembro da história de um amigo. Faz um tempo que não era bem um amigo, era um conhecido. Encontrava com ele de vez em quando. E aí, então, esse ano eu perdi meu emprego, em fevereiro. Depois de 2 meses, apareceu um outro. E aí eu aproveitei para encontrar algumas pessoas. Né? E ele nem queria encontrar com ele, na verdade. Mas troca um e-mail, outro, ele apareceu. Eu falei, vamos conversar? Vamos. Ele virou para mim e falou assim, Nomoto, eu não sei, eu nunca contei a minha história para você. Isso foi em fevereiro, março desse ano. Eu falei, não, de fato não. E pensei comigo mesmo, é melhor não contar, porque quando começa assim, cara, vai ser duro. E ele falou assim, eu infringi os 10 mandamentos, todos os 10. Eu falei, nossa, você é bom, hein, cara? Esse cara é bom. Pouca gente eu conheci que conseguiu infringir os 10, né? Eu infringo uma meia dúzia, 60% deles eu infringo, mas todos eu não consigo ainda, né? Falei, cara, você é bom, hein? Você é bom. Falou, os 10, inclusive o não matar. Falei, meu Deus, onde vai chegar isso? Né? E ele falou, a minha vida estava um caos. Era uma pessoa muito bem executiva, muito bem sucedida. Foi um executivo, um alto executivo de uma empresa muito grande, uma empresa global. Se envolveu com uma mulher. E a vida toda dele, além disso, por causa de dinheiro e isso, foi um monte de coisas. Acabou tudo. Perdeu o emprego, perdeu o dinheiro. No fim, acabou o casamento. E a pessoa com que ele estava, outra mulher, o abandonou também. E ele chegou literalmente no fundo do poço. E ele falou, Nomoto, eu não tinha dinheiro para mais nada. Tinha 2 filhos com a ex-esposa e já um outro filho com essa outra mulher. E não tinha dinheiro mais para poder sustentar tudo isso. E ele falou assim, eu passei por um período muito, muito, muito difícil. E eu sabia quem era esse Deus. Eu sabia que existia um Deus. Porque durante um tempo da vida, ele seguiu a esse Deus. E ele então falou assim, Nomoto, um dia, no fim do poço, eu pensei em me matar várias vezes. E naquele dia, teve um dia que eu estava deitado de bruços no chão, chorando, porque eu não sabia mais para onde ir. Tinha distribuído currículo para 200 pessoas. Ele falou, Nomoto, literalmente, eu mandei currículo para 200 pessoas. Dentre eles, pessoas conhecidas minhas, dentre eles outros, e nada, não vinha a resposta. E um dia eu estava desesperado, chorando, de bruços, deitado no chão. E de repente, eu estava fazendo dizia ele, era meu último clamor. Se é que existe esse Deus, e se é que Ele pode me perdoar de tudo que eu fiz, era o último clamor. Depois daquilo, eu acho que a minha vida ia terminar. E no meio daquilo tudo, ele falou assim, eu estava suado e chorando, eu levantei, uma hora, e quando eu levantei, tocou o celular. E quando eu atendi o celular, era um amigo meu dizendo, cara, vem aqui, como é que você está? Vem aqui falar comigo. Eu tenho uma coisa muito legal para você trabalhar. E no fim ele acabou assumindo novamente uma alta posição dentro de uma organização, como alto executivo. Falei, cara, que história. Isso foram 2 horas de história.
Parece que foram 15 minutos. Eu não conseguia parar de ouvi-lo. E ele falou assim: hoje eu devo tudo ao meu Deus. E desse Deus eu não abandono nunca mais. Eu sei quem é Jesus Cristo, que morreu por mim. Eu sei o que é o pecado, porque eu infringi os 10 mandamentos. Eu sei até onde pode chegar a minha vida. E sei que dentro dela é um enorme vazio. Eu preciso desse Deus e eu não abandono nunca mais. O cara tá super firme. Ele manda uns e-mails de vez em quando, umas coisas assim. O cara tá mó gospel. Eu falo umas bem pentecostal, assim. Né? Fala, é bom ser pentecostal mesmo. É bom porque é um outro extremo que você precisa agora dos negócios mais fortes. Né? Às vezes nós batistas não conseguem dar umas injeção forte no cara. Né? O cara precisa tomar uns negócios mais fortes ali para ver se não volta mais. A última vez que eu chorei foi no dia 31 de janeiro deste ano. Eu já sabia que eu ia ser demitido, mas já tinha planejado as férias desde o ano passado, então já estava tudo comprado. E eu e a minha esposa, a minha família, meus filhos, a gente foi para uma cidade. E foram dias muito gostosos, foram uns 15 dias assim. Mas eu sabia que eu ia voltar. E no dia 31 de janeiro, no dia 2 de fevereiro, eu já ia assinar minhas coisas e ia sair de onde eu trabalhava. Né? E dia 31 foi o último dia de viagem. Acordei, a gente ia voltar mais ou menos à tarde. Acordei bem cedo, peguei minha Bíblia e fui orar. E falei: Deus, eu não sei o que vai ser daqui para frente. Graças a Deus tem alguma reserva que vai dar para algum tempo, mas não é só questão de reserva, não é? Eu não sei, mas eu quero te agradecer por tudo que o Senhor foi na minha vida nesses anos todos, trabalhando no mercado financeiro. E só posso dizer que o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, é um Deus forte, poderoso, e chorava sem parar. E acabou. E entrei nessa fase que eu passei durante ainda que pouco tempo, mas muito, muito confiante de que Deus, alguma coisa iria acontecer de alguma forma. Existe algo na oração de Ana que é muito forte. Em nenhum momento na oração de Ana, Ana agradece pelo seu filho. Vocês repararam isso? Não diretamente. Ela não fala: Senhor, obrigado pelo meu filho. Não. Ana exalta os atributos e características do Deus dela. Isso é algo que eu preciso aprender. Quando acontece alguma coisa comigo que eu gosto: Deus, muito obrigado porque o Senhor me deu isso, me deu aquilo. De novo, é uma oração: obrigado porque o Senhor me satisfez, né? A oração de Ana não diz isso. A oração de Ana diz: Senhor, Tu és exaltado porque és um Deus justo, faz com que os pobres sejam ricos, faz com que aqueles que sofrem discriminação, e Ana podia dizer o que é discriminação, ela podia dizer isso, aqueles que são discriminados sejam exaltados e a justiça venha sobre eles. O Senhor é o Deus justo, o Senhor é o Deus que cuida daquele que sofre. Ela não disse: Senhor, muito obrigado pelo meu filho, que ele cresça, que ele seja rico, que ele case com uma mulher bonita, que ele case com uma mulher fiel e que ele tenha um emprego bom e que ele... Não foi nada disso a oração de Ana. Depois de passar todo aquele perrengue e Deus atender a oração dela, ela teria motivos para dizer isso, não é? Senhor, obrigado, eu queria tanto um filho e eu tenho. Não foi essa a oração de Ana. A oração de Ana foi: o Senhor é exaltado. O Senhor é o Deus justo. E não é justo só comigo, ela quer dizer. O Senhor é o Deus cuja sua justiça é global. A sua justiça é planetária. O Senhor muda os rumos da história. E o Senhor mudou o rumo da minha história. Eu posso dizer isso, porque o Senhor mudou o rumo da minha história. Então eu sei que o Senhor pode mudar o rumo de toda a história. Ser justo com aquele que sofre. A oração de Ana é fantástica porque não é uma oração de autoconhecimento. Hoje nós passamos por dificuldades e eu vou conversando com as pessoas. Não, está sendo bom eu passar por isso, que eu estou aprendendo a isso, eu estou vendo meus pontos fortes e fracos. Não é só por isso que nós passamos por momentos difíceis. Uma hora vai passar essa situação que você está vivendo e quando passar, você só vai poder dizer: nossa, aprendi meus pontos fortes e pontos fracos.
Puxa vida, então foi por isso que você passou por tudo isso? Não! Nós podemos transformar esses momentos difíceis em oportunidades para criarmos intimidade com o nosso Deus. E esse é o grande ponto que nós temos quando a gente fala, quando a bem-aventurança, felizes são os que choram ou abençoados porque serão consolados, porque na verdade, nós podemos atravessar os momentos difíceis sem recorrer a Deus. Você pode atravessar momentos difíceis, sofrimento com a perda de um ente querido, sofrimento porque está desempregado há muitos meses ou desempregada, porque o filho está com uma doença muito grave. Você pode passar por tudo isso sem recorrer a Deus. E ainda as coisas se resolverem bem. Seu filho ser curado, aparecer um emprego de volta. Né? Isso pode acontecer sem você pôr Deus na história. Pode sim. Acontece com um monte de gente, por que você deveria recorrer a Deus? Mas a diferença é, ao recorrer a Deus, ao derramar diante dele toda a nossa tristeza e buscar consolo somente nele, nós aumentaremos nossa intimidade com o Criador do universo. E é para isso, é por isso, ou talvez, como nós podemos transformar momentos difíceis em momentos de intimidade com o Criador do universo. Não limite os momentos quando você estiver passando por tristezas. Não, eu quero aprender meus pontos fortes, pontos fracos. Para com isso. Isso é uma coisa que está desviando a nossa atenção do próprio Deus. Não está errado, não estou dizendo que isso está errado, mas não é o suficiente. Terapia não pode necessariamente te aproximar de Deus. Não estou dizendo que terapia é errado, muito menos que é ruim. Por favor, não me entendam dessa forma. Terapia resolve alguns problemas da sua vida e você precisa resolver esses. Coaching resolve algumas situações da sua vida. Mentoring resolve outras situações da sua vida. Mas crescer em intimidade com o Criador do universo, o Deus que veio no mundo através de uma pessoa que se chamava Jesus Cristo, nenhuma dessas coisas pode te ajudar nisso. E ponto. O que vai fazer você ter essa intimidade com o Senhor é a disposição de Ana. Derramar-se diante de Deus e falar, meu Deus, eu preciso de ajuda. O Senhor deixou o Consolador, portanto, Consolador, eu preciso de você agora. Eu não aguento mais. É tempo de você colocar as coisas no seu devido lugar. Se você tem dúvidas de como gerenciar melhor equipes, faça um coaching. Você tem problemas de relacionamento, não consegue lidar com tal pessoa, não consegue lidar com algumas fraquezas suas, falta de paz, seja o que for, faça terapia. Não estou dizendo que isso é errado, mas não é o suficiente. E a perspectiva bíblica de atravessarmos os momentos difíceis é porque são momentos para crescermos a intimidade no Senhor. E isso depende só de você. Ana é o nosso exemplo. Ana não foi falar com o marido. E veja que o marido amava. O amado não era um mala. Aquele cara, chega em casa, foi só assistindo futebol, não cuida das crianças. Ele não era assim. Ele cuidava dela, ele dava atenção a ela, mas mesmo assim ele não conseguiria ajudá-la. Ana tinha certeza que só o seu Deus poderia consolá-la. É tempo de colocarmos as coisas nos devidos lugares. Jesus chorou quando ele soube que um amigo dele, Lázaro, que ele tinha um carinho todo especial por Lázaro e suas irmãs, era Marta, Maria e Lázaro. Ele tinha um carinho especial por ele. Ele era diferente. Ele gostava deles. Quando Lázaro ficou doente e morreu, Jesus chorou. Há muitas interpretações pelo qual Jesus chorou ali. Se era porque gostava de Lázaro, se era porque a morte em si era algo que ainda afligia os homens. Há diversas explicações, mas Jesus chorou. Jesus foi traído. Jesus foi rejeitado. Se você já chorou, se você já foi traído ou traída, se você foi rejeitado ou rejeitada, a fé cristã é a sua fé. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda na fé cristã. Se você é um super-homem ou super-mulher que não se deixa abalar, a fé cristã não é para você. A fé cristã é para os fracos. A fé cristã
é para os que choram. A fé cristã é para aqueles que não sofrem preconceito. A fé cristã é para aqueles que são rejeitados, porque fazem as coisas certas. Se você se sente assim, a cruz é o seu lugar. Se você se sente assim, este Deus que se chama Jesus Cristo é o Deus ideal para você. Se você se sente o poderoso, a poderosa, eu cheguei onde eu estou porque eu mereço, por pura meritocracia, a fé cristã não é para você, é melhor você ir para outro lugar. Tem outras fés por aí. Não cabe a nós julgar, tem outras. Não são melhores e nem piores, são outras. Mas a fé cristã não é para você. Pega aquela Bíblia que está aberta em Salmos na sala, joga fora, porque ela não vai servir para você. Não venha mais, não vá em nenhuma igreja cristã, nunca mais. Porque a fé cristã não é para você. Se você se julga que tudo que você tem é porque você merece. Mas se você está fraco, sofrendo, chorando, se você chora, foi traído, foi rejeitado, se você não sabe como lidar com as tragédias da vida, aqui, não esta igreja em si, mas a fé cristã em Jesus Cristo é o teu Deus. Ele é o Deus para você, porque Ele foi o Deus que sofreu tudo o que nós sofremos. Portanto, Ele pode entender as nossas aflições. Por último, ainda assim, isso tudo é presente. Mas a fé cristã também nos traz uma perspectiva futura. Em Apocalipse, capítulo 21, 4, diz que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, o antigo mundo, já se passou. Isso é tão verdade quanto a vinda e morte de Jesus Cristo. Um dia isso vai acontecer, mas veja que a Bíblia é tão precisa. A Bíblia ela é cirúrgica em alguns pontos. Este é um deles. Não está escrito você não vai sofrer enquanto você estiver vivo. Não está escrito, não, relaxa, vai dar tudo certo, no final tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou no final. Não vai dar tudo certo na sua vida. Não vai. Lembre-se, as bem-aventuranças são uma contracultura e o final delas é que a gente vai ser perseguido, ok? Os discípulos de Cristo vão sofrer perseguição. Então, ou seja, cara, enquanto estiver aqui, vai ser difícil. Mas Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Esta é uma esperança real. Esta não é uma pergunta. Será que Deus vai enxergar? Não, é uma afirmação. Ele enxugará as nossas lágrimas. Um dia nós seremos restaurados. Cristo vai voltar. Não dá para ler a Bíblia pensando que essa parte não existe. É muito louco essa história de Cristo voltar mesmo. É uma coisa meio cinematográfica. Se o cara vem no alto, tem uma terra boiando em cima. É um negócio louco, mas não é porque não podemos compreender que não seja verdade. Cristo vai voltar. E quando tudo for restaurado e resgatado, não haverá mais dor, nem sofrimento. Mas enquanto isto não acontecer, esta é a característica do verdadeiro discípulo e verdadeira discípula de Cristo. Por fim, se você não chora, se você nunca foi traído, se você nunca foi rejeitado, se todo mundo gosta de você, alguma coisa está errada na sua vida. Você não é, provavelmente a sua fé não esteja sendo tão viva. Provavelmente você não esteja sendo um verdadeiro discípulo, discípula de Cristo. Provavelmente você não esteja confrontando a injustiça. Provavelmente você não esteja lutando pelos pobres. Provavelmente você não esteja falando do amor de Cristo para as pessoas. Por isso todo mundo gosta de você. Você não incomoda. Aqueles que incomodam. Não incomoda do chato, né? Tem um cara que é chato, é diferente, né? Mas aqueles que demonstram amor pelo próximo. Aqueles que lutam pela injustiça, no seu trabalho, na escola onde você dá aula. Seja onde for, nós sofreremos por isso. Mas toda dor e toda lágrima será enxugada. Eu queria cantar uma música junto com vocês agora. Não vou pedir para ninguém vir à frente. Até porque não é para ficar, oração, hoje não é para ficar expondo, é o contrário, né? É um momento de solitude. Se você está passando por momentos muito difíceis hoje, ou não está passando hoje, mas certamente você vai passar um dia, você precisa ter momentos a sós com Deus. Não ficar com muita gente por perto. Foi assim que Ana fez.
Nós vamos cantar esta música e é você com o Criador do Universo. Não é Nomoto, Suzy, pastor. Coincidentemente você está aqui hoje, mas você com o Criador do Universo. Com aquele que veio ao mundo e que deixou o Consolador, porque sabe que as nossas vidas serão cheias de tragédia, mas nós podemos atravessá-las com a esperança de que um dia toda lágrima e toda dor, tudo isso vai se passar. Enquanto não se passar, temos o Consolador. Deus conhece o que se passa no seu coração. Nem o seu marido, nem a sua esposa sabem o que você pode estar passando hoje, ou o que você vai passar lá na frente, ou o que você já passou. Você não consegue nem contar isso para alguém. Se você está assim hoje, essa música tem um significado especial para você. Se você não está assim hoje, ok. Tente lembrar o dia que vieram as tragédias. Tente lembrar de Ana e da oração de Ana.